Eu juro que eu queria entender por que representatividade é um negócio que incomoda tanta gente e, principalmente, o mundo nerd. Isso é um negócio que me deixa angustiada e me deixa nervosa, porque assim, o mundo nerd, o universo nerd sempre foi por muito tempo um mundo que sofria muito preconceito. Aquele grupinho esquisito que gosta de talvez um pouco demais de videogame, de livros, de filmes e não gosta muito das coisas que as pessoas populares da escola naquela minha época gostavam. Então, o nerd era excluído. O nerd era quem era zoado por ser nerd, simplesmente por ser nerd. E justamente por ter crescido sendo zoado e humilhado e diminuído, que eu não consigo entender como que o nerd consegue humilhar e diminuir e excluir outras pessoas. Eu não consigo entender. Tá um barulho de chuva porque tá chovendo, mas eu queria gravar esse vídeo que eu tô na urgência de gravar. E tem que ser agora, eu tô inspirada, vai agora mesmo. Eu tive motivação pra falar sobre isso porque eu comecei a jogar o Last of Us, o 2. Na verdade eu acabei de jogar o primeiro, eu não tinha jogado ainda, fiquei encantada, fiquei maravilhada. E não é que eu me deparei depois de jogar o primeiro e indo pra começar a jogar o segundo, que tem muita gente fazendo um hate absurdo em cima do jogo. Eu vi uma galera fazendo campanha no Metacritic pra diminuir a nota do jogo antes do jogo ser lançado, simplesmente por causa da sexualidade da Ellie, da personagem principal, que é muito mais explorada nesse segundo jogo. Apesar de já ter indícios no primeiro jogo mesmo, no primeiro Last of Us, e inclusive no Left Behind, que é um DLC do primeiro jogo, né? Então eu não consigo entender por que a campanha de hate foi tão grande agora no segundo jogo. Na verdade eu até consigo entender, né? Porque é a chuva, vai ficar esse barulho de chuva, gente. Raios e trovões pra combinar com o meu estado de espírito e humor nesse vídeo. Na verdade, eu até consigo, até perdi a linha de raciocínio. Eu até consigo entender a motivação da raiva agora, porque agora tá muito mais óbvio e tá na linha principal do jogo. Antes, a gente viu isso escancarado só no DLC, no Left Behind. A gente não viu no Last of Us um beijo, nem nada que deixasse tão óbvia a sexualidade da Ellie. E no 2 fica bem mais óbvio isso. Mas, gente, contar uma coisa pra vocês. O mundo é assim. O que tá acontecendo é que as pessoas estão enxergando que minoria social existe e a gente tá aqui, a gente tem poder de compra, a gente tem poder de voz, a gente tem escolhas, a gente tem desejos, a gente quer se ver nos produtos que a gente consome, não só na sociedade, a gente quer se ver nos produtos que a gente gosta, nas coisas que a gente gosta. E assim, eu entendo pessoas extremamente conservadoras que não gostam de cultura pop, que não gostam de quadrinhos, que não gostam de games, que gostam dos filmes mais convencionais e de literatura convencional. Eu entendo essas pessoas terem relutância, não aceito, não acho que tá certo, mas eu consigo entender a relutância delas em aceitarem isso, sabe? Em aceitarem, sei lá, numa novela das 8, um beijo gay. Eu consigo estar na cabeça dessas pessoas e entender, falar, não concordo, eu não acho certo, eu acho que isso tem que mudar assim, porque o mundo tá enxergando que essas pessoas existem, que a gente existe, LGBT existe, mulher existe, negro existe, quer representatividade. Mas eu consigo entender o que passa na cabeça de uma pessoa que assiste uma novela e não tá pronta pra aquilo. Eu não consigo entender um nerd que, como eu disse, cresceu sendo diminuído e excluído, excluir também. E, além disso, não conseguia interpretar as histórias que ele mesmo gosta. Todo o universo de cultura pop, desde a sua origem, todo o universo de quadrinhos, todo o universo de literatura fantástica, falou sobre inclusão, falou sobre incluir o diferente e abraçar o diferente. Eu simplesmente não consigo entender. Vamos dar um exemplo bem bobo e bem clichê já. Bobo não bobo o exemplo em si, porque eu amo. Mas é clichê de tanta gente falar sobre. X-Men, a origem do X-Men é uma origem de inclusão de minorias e de perseguição de minorias. De quebrar paradigmas e de apontar a perseguição de minorias. Poxa, a escola do professor Xavier é exatamente isso, é a união de pessoas diferentes e que são perseguidas pelo simples fato delas serem diferentes. Toda a criação de X-Men se baseou nisso, né? E outro exemplo bem clichê, Star Wars, que as pessoas insistem em interpretar errado, sempre foi, e tá chovendo os raios e trovões pra fazer jus ao que eu tô dizendo aqui, entendeu? A minha revolta. Star Wars sempre foi sobre rebelião contra o império, contra uma doutrina, contra uma ideologia dominadora e fascista.
Os rebeldes e os Jedi sempre foram a luz dentro daquela história. E por isso, justamente pra uma pessoa amar Star Wars, que eu não consigo entender como é que a pessoa pode amar Star Wars e ao mesmo tempo ficar puto e apontar o dedo e falar que é um absurdo a Rey ter tanto protagonismo nos novos filmes. A gente não discute a qualidade do episódio 9, tá? Não tô falando da qualidade do filme em si. Eu tô falando das pessoas que criticavam e atacavam o fato de ter um personagem negro, o Finn, em Star Wars, de ter uma personagem feminina tão forte quanto a Rey e um personagem negro como o Finn em papel de destaque, que eu tô dizendo, e não em papel secundário. Não interpretaram nunca o que as obras que elas gostam estavam tentando dizer. Pessoas que não conseguem ter interpretação de texto, porque como é que podem gostar disso e achar que entendem isso e não abraçarem minorias e não entenderem que representatividade nos quadrinhos, representatividade no cinema, representatividade nos games não é lacração. É só representatividade, é só uma história sendo narrada de um jeito diferente do que você tá acostumado a ver. Ou nem tanto não tá acostumado a ver, porque talvez você esteja acostumado a ver e você simplesmente só não consegue sair da sua caixinha, porque as obras que são mais aclamadas pela cultura pop são obras que abraçam minorias, e são obras que falam sobre isso num pano de fundo, ou até de um jeito mais explícito. E Star Trek, que é uma série, uma franquia que todo mundo ama, que todo nerd ama, não só as séries, né, tem trocentas séries de Star Trek, e Next Generation pra mim é a minha favorita, é a melhor de todas. Mas é uma franquia que sempre abraçou justamente sociedades diferentes, culturas diferentes, união de pensamentos diferentes e congregação de ideias. Uma sociedade que tá tão avançada socialmente, culturalmente e intelectualmente, que ela se desprendeu dessas preocupações, inclusive se desprendeu do sistema mesmo, transcendeu. Não tem dinheiro, não tem desigualdade social, é o paraíso, é o suprassumo da sociedade em Star Trek. Então eu não consigo entender como que as pessoas que são fãs e se dizem fãs dessas franquias conseguem criticar tanto e se incomodar tanto com representatividade nas obras de cultura pop. Eu sinceramente eu não consigo entender. A gente tá em 2020, a gente ainda vê uma campanha massiva pra diminuir a nota de um jogo que nem tinha sido lançado quando a campanha foi feita, só pra atacar o fato de ter protagonistas femininas, porque além da Ellie tem uma outra protagonista feminina também na história, e tem o fato da Ellie, da sexualidade da Ellie, dela gostar de meninas e tal, não sei, não fica claro se ela é lésbica ou se ela é bi, por isso que eu não vou rotular aqui, não dá pra saber ainda, pelo menos no momento do jogo que eu tô, ainda tô na metade, tá? Não sei como que vai terminar. Como eu disse, eu entendo uma pessoa conservadora e fechadinha na caixinha dela, que, sei lá, uma pessoa mais de idade, que não consegue, não acho que tá certo de novo, mas eu entendo, eu consigo entender o que se passa na cabeça dela. Eu não consigo entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que tá no mundo nerd e consegue ser assim. Pra mim não tem outro nome, não tem outra explicação além de ódio. Pra mim isso é ódio. É mimo, é coisa de moleque mimado que não consegue aceitar, não consegue abraçar e entender que pelo menos uma vez na vida ou várias vezes na vida ele não vai ser o protagonista de alguma coisa. A gente cresceu jogando jogos de videogame que tinha personagens masculinos ou cartoons, né, ou animações. Mas a gente cresceu vendo isso. E quando a gente começou a ver personagens femininas com uma representatividade maior, tirando as princesas do Mario ou a Zelda, que mesmo assim a Zelda ainda tem um protagonismo diferente e maior, diferente da Peach, do Mario, por exemplo, a gente cresceu vendo personagens masculinos sendo representados em jogos e a gente tendo que jogar em primeira pessoa com personagens masculinos. Quando a gente começou a ver alguma mudança, as personagens femininas eram extremamente sexualizadas dentro do jogo. Elas eram fortes, mas elas estavam praticamente nuas no jogo. O exemplo mais óbvio é a Lara Croft, né? Que muitas meninas cresceram jogando e gostando por ser uma representatividade feminina ali, mais longe do que é a realidade, sabe? Como é que a mulher, que é uma arqueóloga, que tá o tempo todo lutando e se esgueirando em pedras, consegue usar uma roupa dessa? Eu não consigo entender. São personagens que estão em cenários de guerra, praticamente, e não teriam por que usar esse tipo de roupa. Não que fosse um problema, óbvio que tem toda a parte de fantasia da coisa, mas assim, se você tem essa opção de fazer e criar personagens dessa maneira, por que não criar personagens com uma característica um pouco mais realista dentro daquele cenário, sendo que os homens naqueles cenários têm características mais realistas de vestuário, de comportamento. Eu vi muita gente reclamando desse segundo do Last of Us, por coisas bestas, do tipo, tem essa outra personagem que aparece, a Abby. O corpo dela não é aquele corpo mega
curvado, cheio de curvas, e o corpo dela não fica à mostra, ela não tem características que a gente estava acostumado a ver em jogos mais antigos, tá? Porque isso já foi mudando há muito tempo, não foi de Last of Us 2 agora que isso começou a mudar, não, tá? Isso já vem mudando há um tempo, mas assim, começaram a criticar essa personagem por causa disso, sendo que ela tá num cenário pós-apocalíptico, que ela tá tentando só sobreviver. Ninguém vai ficar depilando o sovaco, e se você mostrar no jogo o braço levantado com pelo, é óbvio que vai ter pelo. O que vai ter com o braço depilado no meio de um apocalipse, entendeu? Não faz sentido. Foi mais um desabafo mesmo, gente, porque é uma coisa que me deixa indignada, assim. De novo, eu não consigo entender um nerd que tem problema com isso. Pra mim é completa falta de interpretação das obras mais cultuadas do universo da cultura pop. Pra mim é uma total ignorância, e quando não ignorância é ódio puro, porque eu não consigo ver outra justificativa. Eu sei que vai ter gente falando assim, ai, mas tem cenas muito pesadas nesse Last of Us e tal, cenas muito explícitas, e pro meu filho vai ver aquilo, não sei o que, blá blá blá. Eu sei que vai ter gente comentando isso. Primeiro que o jogo é pra maior de 18 anos, e segundo que seu filho não deveria também estar jogando coisa e vendo cabeça de zumbi explodindo e luta corpo a corpo com seres infectados com metade da cara completamente tomada por fungos. Se você deixa ele ver isso, se você permite que ele jogue isso e que você acha legal, o que eu acho legal, eu cresci jogando esse tipo de coisa, eu cresci vendo filme de terror, então isso pra mim não é um problema. Se você não se incomoda com isso, por que você se incomoda com um beijo lésbico, uma cena de amor entre duas mulheres? Por que isso é mais perigoso e mais assustador pro seu filho do que um jogo gráfico com violência gráfica e cabeças explodindo e cérebros voando por tudo quanto é lado e membros voando pela tela? Sinceramente, eu não consigo entender. O objetivo desse vídeo não é simplesmente ser um vídeo criticando homofobia, racismo, machismo, misoginia, esse tipo de coisa que a gente tá cansado em 2020 de falar e de combater. Não é só isso. Porque tem trocentos outros canais no YouTube, trocentos outros vídeos no IGTV falando sobre essas problemáticas, e talvez falando inclusive melhor do que eu falei agora. E aprofundando e explicando por que a homofobia é errado, por que a homossexualidade é uma coisa natural sim. Você nasce homossexual, você não escolhe. Do mesma forma que você não escolhe nascer mulher, da mesma forma que você não escolhe nascer com a cor de pele que você nasce, da etnia que você não escolhe nada disso. Mas pra mim isso já é um fato, tá? Não é uma discussão, não é algo a ser discutido, não é opinião, não é algo a ser discutido. O que eu quero levantar nesse vídeo é como que essa perseguição a minorias pode existir dentro de uma comunidade que foi perseguida por tanto tempo por simplesmente gostar das coisas que gosta e ser o que é. É isso, gente, fica aqui meu desabafo. Não tem beijinho no final desse vídeo porque eu tô puta. Tchau.